Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Sou o diácono Tio Beto, cooperador da Paróquia São Francisco de Assis. Chegamos no final do ano, dezembro, tempo do advento, tempo da espera. O Senhor quer adentrar em nossas vidas, Ele está sempre de braços abertos para nos acolher. E este mês nós vamos usar o canal Refletindo a Vida. A história de cada santo vai nos ajudar a crescer na fé. O Senhor te abençoe e te guarde, volte para você o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Paz e bem. Graciano foi um dos 7 missionários cristãos enviados por Roma para evangelizar na região da Gália, futura França. Conforme os registros da Diocese de Tours, consta que Graciano foi o primeiro bispo dessa diocese. Tudo começou no ano 249, quando Graciano chegou a Tours, local que o Papa Fabiano, agora santo, lhe designara para exercer o cargo de bispo. A cidade não possuía igreja, os pobres eram maltratados e os enfermos marginalizados. Era dominada completamente pelo paganismo. Desde o início, como representante do catolicismo, passou a ser perseguido pelos infiéis, que não queriam deixar a adoração dos falsos deuses. Em certos períodos, a perseguição era tanta e tão feroz que Graciano precisava esconder-se em lugares solitários. Lá, reunia os cristãos e os interessados em converter-se para poder celebrar os sacramentos, a missa e pregar a palavra de Cristo. Mas o bispo perseverou e o grupo de cristãos foi crescendo. Os pobres da cidade, pela primeira vez, começaram a receber a atenção e ajuda comunitária. Ele fundou até um hospital para os doentes abandonados, que antes não existia para eles. Esse árduo e fecundo apostolado durou 50 anos. Segundo a tradição, o próprio Jesus teria aparecido ali para avisar o bispo Graciano que sua morte se aproximava. De fato, logo depois ele morreu, numa data imprecisa, mas no ano 301. Seu corpo foi sepultado no cemitério cristão que ele mesmo implantara nos arredores da cidade. Mais tarde, suas relíquias foram transferidas para a antiga Catedral de Tours, que era dedicada a São Martinho e atualmente é dedicada a São Graciano. Por isso ela é chamada pela população francesa de La Gatienne. A festa do primeiro bispo de Tours foi fixada pela Igreja no dia 18 de dezembro. São Graciano, rogai por nós. Graciano foi um dos 7 missionários cristãos enviados por Roma para evangelizar na região da Gália, futura França. Conforme os registros da Diocese de Tours, consta que Graciano foi o primeiro bispo dessa diocese. Tudo começou no ano 249, quando Graciano chegou a Tours, local que o Papa Fabiano, agora santo, lhe designara para exercer o cargo de bispo. A cidade não possuía igreja, os pobres eram maltratados e os enfermos marginalizados. Era dominada completamente pelo paganismo. Desde o início, como representante do catolicismo, passou a ser perseguido pelos infiéis, que não queriam deixar a adoração dos falsos deuses. Em certos períodos, a perseguição era tanta e tão feroz
que Graciano precisava esconder-se em lugares solitários. Lá, reunia os cristãos e os interessados em converter-se para poder celebrar os sacramentos, a missa e pregar a palavra de Cristo. Mas o bispo perseverou e o grupo de cristãos foi crescendo. Os pobres da cidade, pela primeira vez, começaram a receber a atenção e ajuda comunitária. Ele fundou até um hospital para os doentes abandonados, que antes não existia para eles. Esse árduo e fecundo apostolado durou 50 anos. Segundo a tradição, o próprio Jesus teria aparecido ali para avisar o bispo Graciano que sua morte se aproximava. De fato, logo depois ele morreu, numa data imprecisa, mas no ano 301. Seu corpo foi sepultado no cemitério cristão que ele mesmo implantara nos arredores da cidade. Mais tarde, suas relíquias foram transferidas para a antiga Catedral de Tours, que era dedicada a São Martinho e atualmente é dedicada a São Graciano. Por isso ela é chamada pela população francesa de La Gatienne. A festa do primeiro bispo de Tours foi fixada pela Igreja no dia 18 de dezembro. São Graciano, rogai por nós.